O termômetro do lado de fora da janela da cabana de Mike Anderson marcava 40 graus abaixo de zero e continuava caindo. Nos 5 anos em que vivera nesse canto remoto do Alasca, nunca vira a temperatura descer tanto. O sistema de tempestade que se aproximava não era apenas mais um desafio de inverno. Era do tipo que fazia até os mais experientes moradores da natureza questionarem suas escolhas. No coração da selva do Alasca, onde a cidade mais próxima ficava a 4 horas de carro, sua cabana se erguia como um posto solitário contra a paisagem implacável. A estrutura de madeira, desgastada por inúmeras tempestades, tinha sido seu lar desde que decidira abandonar sua agitada vida como fotógrafo de vida selvagem em Seattle. Naquela noite, enquanto o vento uivava entre os pinheiros imponentes, sua decisão de viver ali seria testada como nunca antes. A manhã de fevereiro começou como qualquer outra. Mike acordou ao som familiar da lenha crepitando na lareira. O calor das brasas moribundas mal alcançava os cantos de sua modesta sala de estar. Através das janelas cobertas de gelo, ele viu que uma nova camada de neve havia caído durante a noite, somando-se às já profundas acumulações. Aos 45 anos, Mike havia desenvolvido uma rotina cuidadosa que o mantinha vivo nessas condições extremas. Cada manhã, começava verificando seu rádio meteorológico, avaliando seus suprimentos e inspecionando seu equipamento essencial. Sua cabana, embora simples, estava bem abastecida com alimentos preservados, suprimentos médicos e equipamentos de emergência. As paredes eram decoradas com fotografias que ele tirara ao longo dos anos. Imagens de lobos, alces e ursos em seu habitat natural serviam como companheiros silenciosos em sua solidão. O relatório meteorológico daquela manhã era particularmente preocupante. O sistema de tempestade vindo do norte prometia trazer temperaturas recordes e ventos fortes o suficiente para derrubar árvores. Mike sabia por experiência própria que essas condições poderiam manter alguém preso dentro de casa por dias, talvez até semanas. Passou a manhã garantindo que seu gerador estava seguro e verificando seu sistema de aquecimento reserva. A rotina já era automática para ele, mas nunca permitia que a familiaridade o tornasse descuidado. Na natureza, um pequeno erro poderia ser fatal. O velho ditado de seu pai ecoava em sua mente. A natureza não perdoa descuidos, filho. Essas palavras o haviam mantido vivo mais vezes do que conseguia contar. À tarde, a tempestade chegou com sua primeira onda. A neve caía em cortinas espessas, reduzindo a visibilidade a poucos metros além de sua varanda. Mike adicionou mais lenha à lareira e começou seus preparativos usuais para tempestades. Encheu vários recipientes grandes com água, sabendo que os canos poderiam congelar, apesar da fita térmica cuidadosamente enrolada neles. Trouxe mais lenha para dentro e verificou suas lanternas de emergência. Viver sozinho em condições tão extremas mudara Mike de formas que ele não esperava. A constante consciência do poder da natureza o tornara mais paciente, mais observador. Aprendera a ler os sinais sutis de seu ambiente, o silêncio repentino dos pássaros antes de uma tempestade, a mudança na pressão do ar que fazia seus ouvidos estalarem levemente, a qualidade peculiar da quietude que precedia um clima perigoso. Seu telefone via satélite, sua única conexão confiável com o mundo exterior, estava carregado e pronto sobre a mesa, ao lado do rádio de emergência. O posto de guarda florestal mais próximo ficava a 80 quilômetros de distância, e com aquele clima, qualquer ajuda seria impossível por dias. Se algo desse errado, Mike sabia que teria que lidar com isso sozinho. Aprendera a conviver com a solidão, encontrando paz nos momentos silenciosos e força na autossuficiência. À medida que a noite se aproximava, a tempestade se intensificava. O vento encontrava cada pequena fresta nas paredes da cabana, criando um assobio assustador ao qual Mike nunca se acostumara. Preparou um jantar simples de sopa enlatada e pão, economizando seus suprimentos frescos para o que poderia ser um longo período recluso. O que aconteceu em seguida desafiaria tudo o que ele sabia sobre sobrevivência na natureza. Conforme a noite avançava, Mike se depararia com uma decisão que testaria não apenas suas habilidades de sobrevivência, mas o próprio cerne de sua humanidade. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio pouco depois da meia-noite. Através do uivo do vento,
Mike ouviu um som que o fez se sentar ereto na cadeira. Um som gutural profundo, mal audível sobre a tempestade, mas inconfundível para alguém que passara anos fotografando a vida selvagem. Um urso, e estava perto de sua cabana. Em fevereiro, ursos deveriam estar em hibernação profunda. O fato de um estar ativo nessas condições significava que algo estava muito errado. Mike pegou sua lanterna e se aproximou cautelosamente da janela. O feixe de luz cortou a neve rodopiante, mas a visibilidade ainda era precária. O visor de temperatura agora marcava 45 graus abaixo de zero, e a sensação térmica era ainda pior. Então ele os viu. 3 silhuetas escuras se movendo no meio da nevasca, suas formas mal distinguíveis contra o branco. Uma ursa e 2 filhotes, seus movimentos lentos e pesados. Mesmo de dentro da cabana, Mike conseguia ver que eles estavam lutando para sobreviver. O passo normalmente poderoso da ursa-mãe havia se reduzido a um arrastar exausto, e os filhotes se encolhiam junto a ela, enfrentando o vento brutal. Anos de observação da vida selvagem haviam ensinado Mike a interpretar o comportamento dos animais, e o que via o preocupava profundamente. A ursa estava desesperada. Nenhum animal exporia seus filhotes a essas condições por vontade própria, a menos que não tivesse escolha. Algo devia ter perturbado a toca deles, forçando-os a sair para esse frio mortal. Os ursos se aproximaram cada vez mais da cabana, buscando abrigo contra o vento implacável. No feixe da lanterna, Mike pôde ver o gelo se formando no pelo deles. Os filhotes tremiam violentamente, seus corpos pequenos, incapazes de suportar um frio tão extremo. Os movimentos da ursa tornaram-se cada vez mais instáveis, sua força visivelmente falhando. O coração de Mike disparou quando os ursos chegaram à sua varanda. Essa era exatamente a situação contra a qual todo guia de segurança na natureza alertava. Ursos próximos a estruturas humanas já eram perigosos em circunstâncias normais, mas aquelas circunstâncias estavam longe de ser normais. A ursa desesperada poderia tentar qualquer coisa para proteger seus filhotes do frio. Através da janela, Mike agora podia ver os ursos com clareza. Os filhotes eram muito menores do que deveriam ser, provavelmente nascidos tarde na estação. Suas chances de sobrevivência naquela condição eram praticamente nulas. A ursa começou a cavar a neve perto da varanda, tentando criar algum tipo de abrigo, mas o vento levava embora qualquer progresso que fazia. A temperatura continuava caindo. O termômetro de Mike agora se recusava a dar uma leitura, o líquido dentro dele congelado. O vento ficou ainda mais forte, e ele viu a ursa tentando proteger os filhotes com seu próprio corpo, mas era uma batalha perdida. Um dos filhotes tropeçou e caiu na neve profunda. A ursa o empurrou delicadamente para que se levantasse, mas Mike percebeu que os movimentos do filhote estavam ficando mais lentos, descoordenados. O tempo estava se esgotando. Os ursos estavam lutando havia quase 1 hora e sua condição piorava rapidamente. O segundo filhote desabou e, dessa vez, levou mais tempo para se levantar. As tentativas da mãe de ajudá-lo se tornaram mais fracas, sua própria força se esvaindo. Ela soltou outro gemido baixo, um som carregado de desespero que atravessou o vento uivante e atingiu Mike diretamente. Ele se encontrou pressionado contra a parte da janela, sua respiração embaçando o vidro. Já havia fotografado centenas de ursos ao longo de sua carreira, documentado seus comportamentos, suas lutas e suas vitórias, mas nunca vira nada parecido. O frio estava matando-os lenta, mas seguramente, bem diante de seus olhos. Os ursos agora estavam encolhidos diretamente contra a varanda de Mike, em uma última tentativa de encontrar qualquer proteção contra o vento. Os filhotes mal se moviam, e os olhos da ursa-mãe estavam vidrados, o frio dominando até mesmo seu corpo imenso. No feixe da lanterna, Mike podia ver que seus tremores estavam se tornando menos frequentes, um sinal perigoso de hipotermia. Sua mão descansava na maçaneta da porta. Tudo o que sabia sobre segurança na natureza, todas as regras que havia seguido por anos, diziam para ele ficar dentro de casa. Mas enquanto observava aquela família de ursos lentamente congelando até a morte em sua varanda, outra voz dentro dele crescia. Uma voz que questionava qual era o valor das regras de sobrevivência
diante de criaturas morrendo que precisavam de ajuda. Os ursos quase não se moviam mais. Os filhotes estavam enroscados contra a mãe, que se posicionara entre eles e o vento. Os olhos dela encontraram os de Mike através da janela, e naquele momento ele viu algo que o abalou profundamente. Não havia agressividade naquele olhar, nem fúria selvagem, apenas exaustão, desespero e algo que parecia estranhamente com resignação. O tempo pareceu congelar junto com o mundo lá fora, enquanto Mike permanecia com a mão na maçaneta da porta. Cada instinto de sobrevivência gritava para que ele ficasse dentro. Ele sabia o que ursos desesperados podiam fazer, já havia fotografado seu poder e ferocidade. A ursa-mãe, mesmo enfraquecida, poderia matá-lo com um único golpe se o percebesse como uma ameaça para seus filhotes. O vento sacudia violentamente a cabana e os ursos haviam parado de tremer. Mike sabia o suficiente sobre hipotermia para entender o que isso significava. Os filhotes estavam entrando nos estágios finais do congelamento, seus pequenos corpos desistindo da luta contra o frio. A respiração da ursa-mãe estava ficando superficial, sua forma massiva mal subindo e descendo sob a crescente montanha de neve. Seu rádio de emergência crepitou com uma atualização da previsão do tempo. A tempestade duraria pelo menos mais 12 horas, com condições ainda piores. Os ursos não sobreviveriam à noite. O gelo já havia formado uma crosta espessa em seus pelos, e sua respiração estava perigosamente lenta. A mente de Mike disparava em busca de opções. Ele tinha um depósito anexado à cabana, originalmente construído para armazenar seu equipamento fotográfico. Era isolado, separado de sua área de estar, e tinha uma entrada própria. Poderia servir como um abrigo temporário, mas levar 3 ursos congelando para lá seria um desafio enorme. Os riscos eram imensos. Se a ursa-mãe entrasse em pânico, poderia destruir a cabana, deixando todos à mercê da tempestade. Se o atacasse, a ajuda não chegaria a tempo. Mesmo que sobrevivessem à noite, ter 3 ursos tão perto de sua casa poderia ser fatal de outras formas. Mike pensou em sua câmera, parada sobre a mesa. Durante anos, documentara a vida selvagem sem interferir, acreditando que a natureza deveria seguir seu curso sem intervenção humana. Mas enquanto observava os filhotes ficando imóveis, seus pequenos corpos quase invisíveis sob a crescente camada de neve, questionou tudo o que achava que sabia sobre a relação entre humanos e animais selvagens. Os olhos da ursa nunca haviam se desviado dele. Havia algo naquele olhar que ele nunca vira antes em todos os seus anos de fotografia. Era como se ela entendesse que ele representava sua última chance de sobrevivência. Seu medo natural de humanos parecia ter sido superado pelo desespero maternal. Um estalo seco cortou a noite enquanto um galho se partia sob o peso do gelo e da neve. O som fez Mike se sobressaltar, mas os ursos mal reagiram. Sua letargia chegava até um ponto crítico. A ursa tentou empurrar um de seus filhotes com o focinho, mas seus movimentos estavam ficando descoordenados. Logo, ela estaria fraca demais para se mover. Mike começou a tirar seu pesado casaco de inverno. Se fosse fazer isso, precisaria se mover rapidamente. Vestiu suas luvas mais grossas e pegou vários cobertores pesados de seus suprimentos de emergência. Suas mãos tremiam enquanto verificava seu telefone via satélite uma última vez, sabendo que, naquelas condições, ele seria inútil. Se algo desse errado, as consequências de sua próxima ação seriam irreversíveis. Abrir aquela porta quebraria todas as regras de segurança na natureza que ele seguira por toda a vida. Ia contra seu treinamento, sua experiência e o puro bom senso. Mas enquanto observava outro suspiro trêmulo escapar do corpo da ursa, percebeu que, às vezes, sobreviver exigia mais do que simplesmente seguir regras. Pensou novamente nas palavras de seu pai. A natureza não perdoa descuidos. Mas seria descuido tentar salvar uma família morrendo? Seria imprudência arriscar tudo para impedir a morte de 3 criaturas magníficas? A linha entre sabedoria e loucura nunca lhe parecera tão tênue. Os filhotes agora haviam parado de se mover completamente. Apenas a leve elevação e descida de seus peitos mostravam que ainda estavam vivos. Os olhos da ursa começavam a se fechar, seu corpo imenso lentamente afundando na neve.
O frio estava vencendo sua batalha, mesmo contra sua força inacreditável. Em poucos minutos, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Mike respirou fundo e começou seus preparativos finais. Ele aumentou todos os aquecedores, criando o máximo de calor possível no depósito. Posicionou os cobertores perto da porta, onde poderia pegá-los rapidamente. Suas mãos agora se moviam com firmeza, a incerteza sendo substituída pelo propósito. A ursa-mãe observava seus movimentos pela janela, seus olhos acompanhando-o enquanto trabalhava. Havia uma inteligência naquele olhar que transmitia compreensão, uma consciência que transcendia as barreiras usuais entre humanos e animais selvagens. Naquele momento, Mike não viu um predador perigoso, mas sim uma mãe lutando até seu último suspiro para proteger seus filhos. O vento uivava mais alto e a temperatura continuava sua descida impiedosa. O relógio de Mike marcava pouco depois das 2 da manhã, a hora mais escura da noite, quando o frio era mais brutal. Tudo o que ele sabia sobre ursos, sobre sobrevivência, sobre a maneira correta de lidar com encontros com animais selvagens, estava prestes a ser testado. Sua mão voltou à maçaneta da porta. Através do vidro embaçado, ele viu os 3 ursos, suas formas ficando cada vez mais indistintas sob a neve que caía. Os próximos momentos seriam ou os mais corajosos ou os últimos de sua vida. Em poucos minutos, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Mike respirou fundo e começou seus preparativos finais. Ele aumentou todos os aquecedores, criando o máximo de calor possível no depósito. Posicionou os cobertores perto da porta, onde poderia pegá-los rapidamente. Suas mãos agora se moviam com firmeza, a incerteza sendo substituída pelo propósito. A ursa-mãe observava seus movimentos pela janela, seus olhos acompanhando-o enquanto trabalhava. Havia uma inteligência naquele olhar que transmitia compreensão, uma consciência que transcendia as barreiras usuais entre humanos e animais selvagens. Naquele momento, Mike não viu um predador perigoso, mas sim uma mãe lutando até seu último suspiro para proteger seus filhos. O vento uivava mais alto e a temperatura continuava sua descida impiedosa. O relógio de Mike marcava pouco depois das 2 da manhã, a hora mais escura da noite, quando o olho frio era mais brutal. Tudo o que ele sabia sobre ursos, sobre sobrevivência, sobre a maneira correta de lidar com encontros com animais selvagens, estava prestes a ser testado. Sua mão voltou à maçaneta da porta. Através do vidro embaçado, ele viu os 3 ursos, suas formas ficando cada vez mais indistintas sob a neve que caía. Os próximos momentos seriam ou os mais corajosos ou os últimos de sua vida. Mike respirou fundo uma última vez e girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido que pareceu ensurdecedor na noite congelante. O vento entrou imediatamente, trazendo consigo uma rajada de neve e um frio cortante que ardia em seu rosto. Os ursos estavam a poucos metros de distância, seus corpos agora meio enterrados nos montes de neve crescentes, movendo-se lentamente e com esforço. Mike deu um passo na varanda. Os olhos da ursa-mãe brilharam por um instante, registrando sua presença, mas ela não fez nenhum movimento agressivo. Seu instinto de sobrevivência parecia estar em conflito com seu cansaço extremo. Ela ergueu a cabeça ligeiramente, as narinas dilatando ao captar seu cheiro. Mas até esse pequeno movimento parecia drenar suas últimas energias. Falando em tons baixos e suaves, Mike começou a abrir um caminho da varanda até a porta do depósito. Cada movimento era calculado, não ameaçador. "Está tudo bem", ele sussurrou, mesmo sabendo que os ursos não entendiam suas palavras. A ursa-mãe o observava, seus olhos demonstrando mais consciência agora, mas ainda sem agressividade. Os filhotes não se mexiam. Seus pequenos corpos estavam quase completamente cobertos de neve e Mike mal conseguia ver sua respiração. O tempo estava se esgotando. Nessas condições, até esses poucos minutos de exposição eram perigosos para ele. Apesar de suas roupas protetoras, ele precisava agir imediatamente ou abandonar a tentativa por completo. Com as mãos tremendo, Mike abriu bem a porta do depósito. O ar quente escapou, criando uma breve névoa na noite gélida. A cabeça da ursa-mãe se ergueu mais alto, suas narinas se movendo enquanto sentia o calor.
Foi o maior movimento que ela havia feito na última hora. O coração de Mike martelava enquanto ele dava o passo mais perigoso de todos. Aproximou-se dos ursos, segurando cobertores pesados. Os olhos da ursa acompanharam cada movimento seu, mas seu instinto protetor parecia enfraquecido pelo frio e pelo cansaço. Quando ele estava a poucos metros, jogou suavemente um dos cobertores sobre os filhotes. A lã grossa cobriu seus pequenos corpos e, por um momento aterrorizante, a ursa-mãe ficou tensa. Mike prendeu a respiração, sabendo que sua vida dependia da próxima reação dela. Mas, em vez de atacar, ela começou lentamente, com dificuldade, a ajustar o cobertor ao redor de seus filhotes, como se compreendesse seu propósito. Animado, Mike espalhou outro cobertor mais perto da porta do depósito, criando um caminho de calor. Seus dedos começavam a ficar dormentes, e ele sabia que não poderia ficar lá fora por muito mais tempo. Tudo dependeria da próxima decisão da ursa. Ela tentou se levantar, suas pernas tremendo com o esforço. Os filhotes continuavam imóveis sob o cobertor. Com movimentos gentis que contrastavam com seu tamanho imponente, ela tentou empurrar um dos filhotes, mas ele não reagiu. O segundo também permaneceu inerte. Um som de angústia ecoou de sua garganta, o medo de uma mãe por seus filhos cortando o uivo do vento. Mike fez sua última jogada. Ele recuou lentamente, mantendo os movimentos suaves e calculados até estar próximo à porta do depósito. O ar quente que saía dali criava um farol na escuridão, uma promessa de sobrevivência. Ele esperou, seu coração martelando no peito, enquanto a ursa enfrentava sua própria decisão. A enorme criatura reuniu suas últimas forças. Com uma lentidão agonizante, conseguiu ficar de pé. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ela ficou balançando sob o vento implacável, seu olhar alternando entre os filhotes e a porta aberta. Então, com uma delicadeza infinita, agarrou o cobertor que cobria os filhotes com os dentes. Finalmente, inacreditavelmente, eles chegaram à porta. A ursa-mãe hesitou, sua forma massiva bloqueando a entrada, com vapor subindo de sua pele ao sentir o ar quente. Este era o momento de maior perigo. Se ela entrasse em pânico agora, em um espaço tão apertado, não haveria escapatória. Mas o frio implacável e a necessidade desesperada de seus filhotes superaram seu medo natural. Com as últimas forças que lhe restavam, ela puxou seus filhotes para dentro do cômodo quente. Mike observou enquanto a enorme criatura desabava ao lado de seus filhos, seu corpo se curvando protetoramente ao redor deles, enquanto o calor começava a penetrar em seus corpos congelados. Com extremo cuidado, Mike fechou a porta do depósito, seus movimentos lentos e deliberados. Através da pequena janela da porta, ele pôde ver a família de ursos amontoada no espaço aquecido. Os olhos da ursa-mãe permaneceram abertos, observando-o, mas a tensão desesperada em seu corpo começou a diminuir à medida que o calor penetrava em sua pele congelada. Nas horas seguintes, Mike ficou de vigia em sua cabana, observando através da janela que conectava seu espaço de convivência ao depósito. A tempestade lá fora atingiu seu pico, sacudindo as paredes da cabana com uma fúria sem precedentes. Mas dentro do depósito, um milagre estava acontecendo. Os filhotes foram os primeiros a mostrar sinais de recuperação. À medida que seus pequenos corpos se aqueciam, começaram a se mexer. Seus movimentos eram fracos no início, quase imperceptíveis, mas gradualmente se tornaram mais fortes. A ursa-mãe, apesar de sua própria exaustão, acariciava ternamente cada filhote, incentivando-os a voltar à vida. Ela nunca tirou os olhos da janela onde Mike observava, mas o olhar nela havia mudado de resignação desesperada para algo que parecia quase confiança. Ao amanhecer, os filhotes estavam acordados e se movendo, sua curiosidade natural retornando à medida que exploravam seu abrigo temporário. Eles permaneciam próximos à mãe, mas seus movimentos se tornavam mais brincalhões a cada hora que passava. A ursa-mãe permaneceu alerta, mas calma, parecendo entender que essa situação incomum era sua salvação. A tempestade continuou por mais 2 dias. Durante esse tempo, Mike colocou cuidadosamente água e comida perto da porta do depósito quando os ursos estavam dormindo. A ursa-mãe aceitou essas oferendas. Sua desconfiança inicial
dando lugar a uma aceitação cautelosa de sua presença. Ele percebeu que ela sempre esperava até que ele se afastasse antes de comer ou beber, mantendo um delicado equilíbrio entre necessidade e instinto selvagem. Na manhã do terceiro dia, a tempestade finalmente cessou. O mundo lá fora foi transformado em uma paisagem cristalina de neve e gelo, mas a temperatura começou a subir. O sol rompeu as nuvens pela primeira vez em dias, trazendo consigo a promessa de sobrevivência. Mike sabia que era hora de deixá-los partir. Os ursos precisavam voltar à natureza antes que se acostumassem demais à presença humana. Como se sentindo isso, a ursa-mãe havia se tornado mais inquieta, seus instintos naturais chamando-a de volta da floresta. Os filhotes, agora totalmente recuperados, estavam mais ativos, testando suas forças renovadas com os mesmos movimentos cuidadosos que ele havia feito naquela noite desesperada. Mike abriu a porta externa do depósito. O ar fresco e a luz do sol entraram, e a ursa-mãe ergueu a cabeça, sentindo a mudança no clima. Ela se levantou, magnífica e poderosa mais uma vez, tão diferente da criatura desesperada que havia sido 3 noites atrás. Os filhotes seguiram o exemplo da mãe, seus pequenos corpos agora se movendo com a energia de jovens saudáveis. Na porta, a ursa-mãe parou. Ela virou a cabeça em direção a Mike, que estava a uma distância respeitosa. Seus olhos se encontraram uma última vez, e naquele momento, Mike sentiu que compreendia algo profundo sobre a conexão entre todos os seres vivos. Então, com uma graça surpreendente para um animal tão grande, ela guiou seus filhotes para a neve. Mike observou, enquanto eles se afastavam em direção à floresta, suas formas escuras diminuindo contra a paisagem branca. Os filhotes saltavam pela neve, sua experiência de quase morte já esquecida, como acontece com os jovens. Sua mãe os seguiu mais lentamente, sua poderosa forma recortada contra o sol nascente. Pouco antes de desaparecerem entre as árvores, a ursa-mãe parou e olhou para trás uma última vez. Ela ficou ali por um longo momento, sua presença imponente mesmo à distância. Então, virou-se e desapareceu na floresta com seus filhotes, deixando apenas rastros na neve como prova de seu encontro extraordinário. Mike ficou junto à sua janela por muito tempo depois que eles partiram, refletindo sobre a experiência. Ele havia quebrado todas as regras de segurança na natureza, arriscado sua vida com base em um instinto que não conseguia explicar completamente. No entanto, enquanto observava o sol nascer sobre a paisagem transformada, ele sabia que tomaria a mesma decisão novamente. Nos anos seguintes, ele ocasionalmente via ursos à distância e se perguntava se eram a mesma família que havia abrigado naquela noite desesperadora. Mas ele nunca tentou se aproximar ou tirar uma foto. Algumas memórias, aprendeu, eram melhores preservadas no coração do que através da lente de uma câmera. Sua decisão de abrir aquela porta lhe ensinou que, às vezes, sobreviver significava mais do que simplesmente permanecer vivo. Às vezes, significava lembrar nossa conexão compartilhada com todos os seres vivos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se esta incrível história de compaixão e sobrevivência tocou seu coração, não deixe de acompanhar mais encontros extraordinários com a vida selvagem e histórias de bondade humana. Inscreva-se agora em nosso canal, clicando no botão abaixo e junte-se à nossa crescente comunidade de entusiastas da natureza. Ative as notificações para receber alertas sobre novas histórias que mostram as conexões extraordinárias entre humanos e a vida selvagem. Todas as semanas, trazemos relatos autênticos e comoventes que nos lembram de nosso vínculo compartilhado com a natureza. Sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias notáveis. Clique em inscrever-se agora e faça parte de nossa jornada, explorando os momentos mais emocionantes entre humanos e animais selvagens.